Me diz uma coisa, pra aquele menino ali que chegou no karatê, que viu ali aquela galera gritando, fazendo aqueles movimentos diferentes e que não queria, seus irmãos queriam. Seus irmãos seguiram no karatê, não? Eles seguiram até uma graduação de faixa vermelha, mas depois eles se afastaram. Só você seguiu. Só eu Só segui. quem não tava gostando No- disso que agora abraçou a. Minha irmã também se afastou depois, e tem um outro irmão que depois de um tempo também ele se afastou e eu fiquei sozinho. Sim, chegaram ali a vermelha, faixa vermelha e Faixa tal. vermelha, meu irmão mais novo e a irmã mais nova também, elas não graduaram, mas chegou até a competir em campeonato, mas eu que dei seguimento mesmo. Certo. Mas vamos lá. E aí começaram as competições. Aí começou as E competições. o sensei também abriu a mente. Aí ele abriu a mente, ele começou a se interessar mais também, no sentido de querer que a gente realmente tentasse evoluir de alguma forma e querer competir, conhecer novos lugares nesse sentido de conhecimento. Porém, ele chegou a um certo período também que ele teve que se afastar do esporte também. Por alguns motivos de saúde, ele acabou tendo que fechar o dojo. O dojo acabou, tinha acabado. Eu ainda não tinha participado de nenhuma competição fora do país, já tinha participado de um internacional, que foi um campeonato sul-americano, que foi em Londrina, no Paraná, que inclusive a gente levou o Sensei também, e que tem uma história por trás disso aí, porque um mês antes desse campeonato de Londrina, eu fui competir em Irecê, um campeonato baiano em Irecê, e na final do campeonato, eu fui dar um chute no meu adversário lá, e eu não tinha visto que a minha calça ela tinha aberto, e quando eu chutei, uma perna puxou a outra, eu caí em cima do braço e Pô, quebrei duas bicho. costelas. Foi mesmo. Foi. Eu era magrinho, pesava 65 quilos na época, bem magrinho. E aí, eu quebrei a costela, mas não percebi também. Continuei lutando Você ainda. sentiu a dor. Senti a dor, mas continuei lutando. Sangue quente? Sangue quente, eu lutei, pá. Medalhei, não fui campeão, fiquei em segundo lugar. E a gente terminou a competição e viemos embora. Viagem longa à noite. Chegamos de manhã. Essa foi a última. Que você quebrou a costela, foi a última luta? Foi a última luta. Tá bem, né? Ainda bem, que senão Ave Maria. E aí a gente veio embora. Quando chegou em Ubatã, nós paramos numa lanchonete antes de ir pra casa. Quando eu entrei na lanchonete, eu desmaiei. Eu caí lá, tuf. Todo mundo sem entender nada, aí pega daqui, levou no hospital. Quando eu levou no hospital, tinha duas costelas fraturadas, ela tinha inflamado durante a viagem, e eu acabei passando mal. E aí pronto, aí foi aquele martírio, porque manhã, que já apoiava, ela já não queria mais apoiar. Ela já ficou contra O filho dela com a costela quebrada. e eu fiquei, o osso ficou próximo ao pulmão. Eu Caramba, fui velho. pra cima da cama, eu já era seco, eu sumi. Eu não tava nem me locomovendo direito, ficava em cadeira de roda, então ficava deitado, foi bem complicado. Então ela já ficou com medo, né? Então ela já o apoio que ela dava antes, ela já não queria mais. É isso que eu ia falar. A recuperação de uma fratura de costela é diferente, pô. O cara não tem como engessar a costela, né? Não, botou a Com a cintazinha. cinta. E aí o cara fica ali. Hoje nem se usa mais a cinta, né? Mas assim, o ideal é imobilizar por fora, mas é repouso absoluto, velho. E dói. Muito. Você respira, dói. Você mexe, dói. Qualquer se tossir, então, velho. Você pega uma resfriada, você tá lascado, bicho. Cara, e aí, como é que eu fazia? Eu já estava classificado para esse sul-americano. Eu já tinha um patrocínio em vista, um empresário Sul-americano em Londrina. em Londrina. Foi quanto tempo aí de diferença? De uma competição, Um você teve mês. a lesão. Um Um mês, velho. mês. Um mês. Foi um mês. Mas a história é longa. Foi um Vá, não, fica à mês. vontade aí, meu irmão. E aí, eu fui para cima da cama. Aí, frustrado, triste, mas por cima da cama, mandei manhã abrir meu kimono na outra cama que tinha, que os nossos irmãos dormiam todo mundo no mesmo quarto, eram 4 camas. E aí, abri meu kimono na outra cama, eu ficava olhando pro kimono aqui, chorava, chorava. Meus colegas iam visitar. E eu lembro que no médico, na época, ele me deu, não sei se foi 3 meses para recuperação, foi algo nesse sentido. 60 dias, Você falou, tô fora. foi mais ou menos esse período de recuperação. Eu falei, poxa, cara, acabou. Mas na minha cabeça eu não quis aceitar. Eu falei, não existe isso não. Na minha oportunidade, primeiro campeonato internacional, não. E aí eu ficava. Tomava os medicamentos, usava a cinta na época. E comecei com 10 dias, eu levantei da cama e fui escondido pro treino. 10 dias. Quando eu chego no treino, manhã chega atrás de mim desesperada, me puxando pra casa. O meu professor bota pra casa. Eu falei, gente, eu quero treinar, eu quero. E aí, não, me botou pra casa de novo. E eu revoltado, deixa morrer, treinar morrer, não deixa morrer. É só furar o pulmão, pô, tá tranquilo. Tá de boa. Conserta depois. E aí foi nessa luta toda. Só que aí eu conversei com o professor. Aí eu falei, ó, professor, tudo bem, eu não vou treinar. Não tem como eu treinar. Mas eu vou pro campeonato. Com a data, não tire meu nome, não. E aí conversei com o rapaz que ia me patrocinar. Ele trabalhava no banco lá na época, ele tinha uma lan house, ele já estava tudo certo para me patrocinar. E eu falei com ele, ó, pode segurar o patrocínio aí que eu vou. E aí quando deu 20 dias eu levantei da cama novamente e comecei a arrumar minhas coisas escondido lá e quando manhã viu, manhã surtou. Manhã
tirou a cinta, a minha cinta, dizendo que eu não ia, achando que se ela tirasse a cinta eu não ia. Escondeu a cinta que eu usava da recuperação. Falou que não ia me dar os remédios que eu tava tomando mais, Porra. pra mim não viajar. Aí eu falei, não, mãe, eu tenho que ir, eu não vou lutar, não. Aí eu peguei e botei na cabeça dela que eu não ia lutar. Você ia só Que assistir. eu só ia assistir, que era uma oportunidade, não sei o quê. Acabou que ela deixou, eu ia assistir. Mentira pura, que eu já tava tudo já esquematizado, eu ia lutar, nem que eu ficasse lá. Aí você chegou pra você e falou, não, velho, minha mãe liberou, disse que tá tudo bem. Tudo tranquilo, ela falou que já tô bom recuperado, já, já dá pra ir. E aí eu fui e acabei competindo. Na verdade, eu não competi, eu participei. Porque eu realmente não consegui lutar, porque eu tava com muita dor. Sim. A viagem muito longa, a gente foi de ônibus. E eu fiquei o tempo todo com a mão aqui com medo. Com de- medo, de velho. tomar porrada, então eu só participei. Você toma uma porrada, você tá lascado, velho. Eu só participei. Então, querendo ou não, mas de qualquer forma eu me senti realizado. Sim. Foi algo meio maluco, não aconselho ninguém a fazer, mas eu fiz na época e acabei competindo. Não medalhei de qualquer forma, mas pra mim eu estava realizado. Nós voltamos, tive represália com você, manhã me quebrou no pau. Teve. E Ela descobriu que você lutou, não? descobriu, fiquei de Ô, castigo, velho. porque vazou fotos, essas Foda, coisas, aí não é teve jeito. complicado, velho. E aí eu fiquei de castigo também, questão do dojo, ele me puniu. Porque naquela época era filme, né, velho? Se fosse celular, tá É, lascado. Eu recebia na hora. Na hora, realmente Era era vídeo. filme. E aí eu fui punido pelo dojo também, porque eu menti, falando que tava tudo certo em casa, mentira que não tava nada tudo certo. Fui punido, fiquei suspenso, acho que uns 2, 3 meses. Foi bom que eu terminei de me recuperar, de qualquer forma. Ainda bem, né? E aí pronto, e aí eu continuei. Só que aí Pra chutar também, né, velho? é horrível. Porque você acaba dobrando o tórax. Sim, horrível. A questão de mobilidade mesmo, de movimentação. E mais um medo mesmo. Eu fiquei muito temeroso de receber um chute ali, Ave Maria. Eu não voltava pra Bahia. No Eu ia campeonato, ficar os por lá. chutes são fortes. São É. bastante fortes. A gente não luta visando a questão do nocaute, né? Sim. O nosso chute ele é bem mais técnico, mas ele pega com bastante impacto. E também tem a questão do ir e vir, que é eu tá indo de encontro a ele e acaba que você se choca. Então Pode acontecer. é isso. Então é um chute, ele acaba sendo muito forte, de verdade. Então passamos essa fase do Você Pan-Americano, volta de Londrina pra cá, volto de Londrina pra recebe sua cá, represália, recebo o sua meu suspensão. na suspensão, mas não desisto. E aí eu continuo, volto depois de um tempo para praticar de novo, para treinar e continuo visando as competições, que eu já estava apaixonado pela questão da competição e pelas viagens. Pô, o cara que não tinha estrutura nenhuma, condição financeira nenhuma, já tinha conhecido 2, 3 estados diferentes, já tinha feito viagens incríveis já para mim, pela idade que eu tinha, para tudo, então eu falei, não, e é isso aqui que eu quero.